Bom dia, abram suas Bíblias em Hebreus 10, 25. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Pai querido Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta revelação, por esta palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Pai, que esta palavra seja uma palavra que toque o coração dos irmãos, Pai, que eles vejam qual é a necessidade de congregar, Pai. Senhor, que o Senhor possa estar tirando qualquer distração, qualquer situação aqui neste momento, Pai, para que nós possamos focar naquilo que o Senhor tem a dizer para nós, Pai. Nós oramos aqui em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, a carta aos Hebreus, ela não tem uma autoria definida, porém os mais cotados são Paulo e Apolo por conta do estilo de linguagem da carta. Né? Então tem algumas vertentes que entendem que seja Paulo, outras vertentes que entendem que seja Apolo, também tem outras pessoas que entram, mas os mais próximos ali são esses dois. Essa carta ela apresenta algumas exortações aos judeus e sempre apontam para Cristo, né? Então, o autor procura fazer isso. Primeiro ele vai, faz uma exortação e depois ele aponta para Cristo. Creio que nos dias de hoje essa palavra ainda é extremamente aplicável. Após a pandemia, muitas coisas vieram à tona, né? E a realidade nas igrejas tiveram algumas mudanças, né? Com a questão do online e tudo mais. Nos últimos tempos, né, o online tomou um certo protagonismo e isso tem feito com que muitos esfriem e também fez com que muitos passassem a se alimentar do básico, né? Muito pela facilidade. Além das dificuldades do dia a dia, agendas complexas e tempo escasso. O diabo gosta de roubar o nosso tempo e esse é um assunto que nós podemos tratar aqui em outro momento, mas é isso mesmo, né? O diabo aí tenta vir com as suas armadilhas para que a gente perca tempo em coisas que não precisa. Né? Todos nós temos 24 horas do dia, porém, como que a gente está usando essas 24 horas? Né? Isso é uma coisa bem importante. E Deus tem colocado esse tema no meu coração já tem um bom tempo. Nas minhas conversas com Deus, eu pedi para Ele que me desse um norte, né, para entender mais sobre esse ponto que tanto tem afetado, né, as igrejas aí como um todo, né, de forma geral. E em um sonho, né, que Deus conversa muito comigo com sonhos, Ele me mostrou ali a carta de Hebreus, né, esse versículo. Aqui nesse versículo, a principal palavra, né, ela é o congregar, que no grego é o epsunagoge, né, que nada mais é que uma reunião em um lugar ou uma assembleia religiosa dos cristãos. Né? Então, basicamente aqui o congregar remete à vida cristã. E nas minhas pesquisas sobre o tema, eu encontrei em um livro aqui de teologia sistemática um seguinte texto, né, que eu achei bem interessante. Um grande fim para o estabelecimento da igreja na terra, como a comunhão dos santos, é a edificação do povo de Deus. A vida intelectual e social do homem não se desenvolve no isolamento e solidão. É somente em contato e colisão com seus semelhantes que ele exercita suas capacidades e cultiva suas virtudes sociais. E assim também se dá com a vida eclesial dos crentes. É com sua comunhão no culto e com o serviço de Deus, bem como com seus bons ofícios e comunhão mútuos, que se desenvolve a vida espiritual da alma. Então aqui ele está dizendo basicamente que sozinho não dá para seguir, né?
que precisa de outras pessoas, que precisa de ter mais pessoas para congregar, né? Então é importante aqui ter esse destaque, né? Porque se nós pensarmos que sozinhos faremos alguma coisa, é bem difícil. E então, com relação a tudo isso que eu já comentei até agora, primeiramente eu queria separar aqui três tipos, né, de pessoas, né? Então são aqueles que deixam de a igreja para congregar sozinhos, que é uma heresia, os que buscam outras igrejas ou que não se firmam em lugar algum, e aqueles que não encontram tempo em sua agenda para congregar com os irmãos. Então, o primeiro tipo, ele acha que está sendo inteligente porque ele entende que cada um de nós é a igreja e por isso não precisa congregar com ninguém. Esse é aquele que, quando perguntado sobre ir à igreja, responde: eu não vou em uma igreja, eu simplesmente tenho minha individualidade e creio que há algo superior que controla tudo. Ou seja, né, não, prefere não congregar, pois entende que seja a melhor opção. O segundo tipo deixa de congregar porque não gosta do ambiente que está inserido, quer procurar uma nova igreja e acaba se frustrando, né? Ou não gosta de alguma pessoa, de alguma situação e acaba fazendo isso. E por fim, o terceiro tipo é aquele que não faz nenhuma das outras duas opções, é aquele que fica em cima do muro, né? Quando sobra um tempo, procura a parte espiritual. Esse tema não é um tema simples, né? Não é um tema de fácil abordagem, né? E por ser muito amplo, tem muitas ramificações. Mas eu entendo que tem 4 pontos, né? Pensando no congregar, que são muito específicos e pertinentes aqui ao que a gente está falando, né? E assim, na nossa caminhada cristã, a gente tem sempre momentos de glória e também temos os momentos de deserto, né? Porque Deus ele quer preparar a gente para receber a glória, né? Ele não vai entregar as coisas de mão beijada. Ele não vai, tipo, deixar você receber alguma coisa assim, mesmo ele podendo, mas ele sempre vai querer trabalhar alguma coisa que ainda você precisa resolver na sua vida, né? E eu queria dar um tema para essa mensagem que é a comunhão dos membros da Igreja de Cristo, né? E pensando nisso, o primeiro ponto é o que? É a comunhão com Deus, né? Não poderia ser outra coisa que não isso, né? Nós precisamos ter comunhão com Deus, pois Ele é fiel a nós e Ele está sempre nos esperando para termos um relacionamento. E não um relacionamento qualquer, né? Deus quer um relacionamento íntimo conosco. Deus quer que a gente se achegue a Ele. Deus quer que a gente busque Ele, né? Aqueles que são casados ou namoram sabem bem como que funciona, né? Como que é manter o relacionamento? A gente precisa investir. E não é dinheiro. A gente tem que investir tempo, né? Tempo hoje é uma das moedas mais valiosas que existem, né? Então você precisa investir seu tempo, você precisa fazer as coisas que agradam, você precisa buscar, você precisa estar junto, né? E como que eu vou manter meu relacionamento com Deus? É buscando na palavra dele. Nada mais, não existe fórmula secreta. Relacionamento com Deus não tem fórmula secreta. Ele é o mesmo para todo mundo, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele é o Deus que está comigo na minha casa, é o Deus que está com você na sua casa, é o Deus que está com a pessoa X na casa dela. Ele está em todo lugar. Então a gente não pode se deixar levar por isso. Ah, Deus é mais com tal pessoa, menos com outra. No meu ponto de vista, não existe isso. Deus é o mesmo com todo mundo. O que muda é como a gente tem a intenção de manter esse relacionamento com Ele. Então, assim, as pessoas elas têm mais facilidade em investir nos relacionamentos mundanos do que investir, às vezes, no relacionamento com Deus. E é errado, né? Se a gente for parar para pensar, não é o ideal, né? O relacionamento com Deus, ele deve ser mantido somente, não deve, né, ser mantido somente
nos domingos ou nos dias das igrejas nas casas, né? Deus quer um relacionamento com a gente em todo o tempo, né? O relacionamento com Deus é em todo momento e assim, não tem, né, como deixar de pensar em Deus, né? Eu vejo que a gente tem que estar sempre investindo nisso, sempre correndo atrás, sempre buscando, sempre aprendendo. A própria palavra de Deus fala sobre a gente se alimentar, né, de alimentos mais pastosos no começo, as papinhas, né? E depois a gente vai partindo para os alimentos sólidos, né? Ou seja, a gente tem que buscar. Não adianta só esperar vir alguma coisa. E quando a gente tem um relacionamento com Deus, as coisas começam a fluir, né? Pode nem sempre ser fácil, mas as coisas fluem. Deus sabe do final e nós não temos capacidade de entender no agora aquilo que Ele vê em nós, porque nós temos que confiar em Deus, né? E confiar de todo o nosso coração. Na Bíblia a gente tem vários relatos, né, de pessoas que tiveram um relacionamento próximo ali com Deus, né? Adão e Eva, né, antes da queda, todos os dias Deus estava lá no final do dia, né, para falar com eles. Enoque, Moisés, né, tantos outros aí tiveram relacionamento tão próximo com Deus e, lógico, alguns tiveram alguma situação que desabonou em algum momento, mas nada tira deles o que eles fizeram, né? O momento que eles viveram com Deus. Isso não tem como tirar. E a comunhão com Deus nos purifica de todo pecado, né? Conforme está escrito em 1 João, capítulo 1, versículos de 6 a 7. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do pecado. Ou seja, se eu não me entrego totalmente a Jesus e eu falo que eu sou um cristão, eu estou mentindo, né? Então eu não posso viver dessa maneira. Eu tenho que ir em frente, eu tenho que buscar, tenho que manter esse relacionamento com Deus, porque Ele vai ser a chave para todo o resto, né? Vocês vão ver que isso aqui, o que eu tentei fazer aqui, é uma coisa vai puxando a outra, né? Então a gente precisa se atentar, principalmente com essa questão do relacionamento com Deus, né? Porque a partir do relacionamento com Deus é que as demais coisas vão acontecer, né? Então eu creio que isso é muito importante. Importância, né, João Paulo? É entender a importância desse relacionamento e dessa necessidade. Ele fala, sem mim nada podeis fazer. Né? Se a gente entender que a gente nada pode sem ele, a gente tem que buscar, né? Exato. É o que a gente viu ontem, né? Colocar o Espírito Santo na nossa roda de conversar. Tá? Tem a mesa, tem seis pessoas, sétimo lugar é o Espírito Santo. Né? O Tito trouxe muito bem ontem essa palavra, foi bem impactante, né? Como os apóstolos consideravam o Espírito Santo nas atitudes, né? E quando eles quiseram burlar, o que aconteceu, né? Que até fala lá que eles tentaram ir para um lugar e 2 vezes o Espírito Santo bloqueou eles. Falou, vocês não vão agora para esse lugar. Então, a gente tem que considerar. O segundo ponto é comunhão expressa pelo encontro em conjunto, que é nada mais é que isso aqui que a gente está fazendo agora. Primeiro a gente tem comunhão com Deus e depois a gente vai ter comunhão com os irmãos. Porque uma coisa vai puxando a outra. Vocês vão ver aqui que os outros itens vão ter tudo a ver com esses outros 2 pontos agora. Então, além da gente ter a comunhão com Deus, a gente precisa ter a comunhão com os irmãos. Porque são os irmãos que vão nos ajudar a manter a caminhada, né?
porque a caminhada ela não é tão fácil, né? Então a gente precisa ter suporte em Deus e nos irmãos, porque eles vão nos ajudar ali no momento. Deus pode usar os nossos irmãos para trazer uma mensagem, trazer uma palavra. Então, se a gente está sozinho, não está congregando com ninguém, como que a gente vai ter isso daí? Porque às vezes as pessoas não conseguem parar e ver que Deus está falando com elas e Deus precisa usar alguém. Então, esse alguém, se eu não estou em contato com as pessoas, como que alguém vai falar comigo? Né? Ainda mais se você estiver distraído, já não está ouvindo Deus. Né? Aí você não vai congregar, você não vai ouvir o que os irmãos têm para te dizer, né? Então é complexo. Deus pode usar até a mula, né? Mas ele quer usar a gente, né? Exato. Se precisar da mula, ele vai usar, né? Então, Deus ele não vai... Se ele vê que a pessoa não está se impactando com as coisas que ele está mostrando ali sutilmente, ele vai fazer igual com Balaão. Pô, ele mandou um anjo, né? E o cara ficou tipo... Então tá bom, então vai. A mula vai falar com você e vamos ver se você não vai ouvir agora. Então, assim, tem que tomar cuidado, né? E estar sempre atento ao que Deus quer falar, né? Esse versículo, então, ele traz muita coisa, né? Essa questão de congregar, né? Você vê um versículo que fala tanto, né? O Luiz Henrique também trouxe 2 versículos também que falaram muito com a gente, né? Sal e luz. Então, às vezes não precisa ser um texto muito grande para a gente, né, ser exortado aqui. Então, eu falei no começo sobre aquela questão do desigrejado, né? Que hoje é uma heresia, né? Que tomou muita força depois da pandemia, né? Porque as pessoas, elas buscam na internet as coisas, elas se alimentam de qualquer coisa que elas veem ali e tá tudo certo. E elas acham que o checklist está completo, né? Porque elas vivem disso, né? Hoje eu ouvi uma palavra de uma pessoa lá X, que é um influencer, e foi super maneiro, né? Foi bem legal e tá bom. E aí a própria Bíblia fala, né? Que a gente começa com as papinhas e vai para os alimentos sólidos. E a nossa vida com Deus e a caminhada com os irmãos também precisa disso. Porque a gente precisa se alimentar da palavra de Deus, para ter o relacionamento com Deus, para poder transmitir para os irmãos aquilo que Deus está falando na nossa vida. Porque em um momento ou outro, o que Deus está falando com a gente vai ser aplicável para outras pessoas, né? E a gente vai ter essa visão quando a gente está com os irmãos, né? Então, em Mateus 28:19, ele fala o que para a gente? Ele fala aqui: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como que a gente vai fazer esse mandamento de Deus se a gente não tiver em contato com as pessoas, né? Lógico, aqui quem faz a obra é o Espírito Santo, mas se a gente não falar para as pessoas, ter relacionamento com as pessoas e mostrar para elas o que Deus faz nas nossas vidas, como que a gente vai conseguir atingir esse objetivo, né? Não dá para ter esse individualismo o tempo todo. Lá Jesus fala, vai para o teu quarto e ora em secreto. Sim, a gente tem o nosso momento, né? Mas a gente precisa ter o momento que é com as pessoas, né? Então, assim, como que a gente vai conseguir melhorar a nossa vida, melhorar nossas coisas, se a gente não tem esse momento, né, de congregar com as pessoas, né? Então, acho que o Espírito Santo precisa ministrar em cada um de nós aqui sobre isso. Jesus é um exemplo, né? Ele escolheu 12 pessoas para andar com ele, para ele mostrar como que era o evangelho, para que essas pessoas mostrassem para outras pessoas, mostrassem para outras pessoas e chegassem até onde a gente está hoje. Então, Jesus, ele gostava disso, né? Ele queria ter o relacionamento, ele tinha um relacionamento próximo com eles. Com alguns mais, com outros não tanto, mas sim ele tinha ali um círculo de 12 pessoas que aprendiam com ele. Então, se a gente está também numa congregação, congregando com os irmãos, nós vamos aprendendo uns com os outros, nós vamos conseguindo viver uma vida cristã
sadia, né? Porque nós vamos estar todo ali o tempo, um mostrando para o outro, um exortando o outro, um ajudando o outro, e é isso que a gente precisa. A gente precisa estar junto para que as coisas fluam e aconteçam. Deus não quer que a gente fique sozinho, né? Deus quer que a gente ande com mais pessoas que buscam ser igual a Cristo, né? E isso é muito importante. E aí a gente consegue um suportar o outro, né? E suportar não é aguentar, né? É dar força por mão. E é aí que a gente entra no terceiro ponto, que é a comunhão através do sofrimento. Se eu não tenho comunhão com Deus, se eu não tenho comunhão com os irmãos, como que eu vou saber o sofrimento do meu irmão? Como que eu vou poder ajudar o meu irmão no momento que ele está com dificuldade? Então, você vê que uma coisa vai trazendo a outra. Se a gente deixa de buscar a Deus, a gente não busca os irmãos, a gente não consegue ajudar os irmãos. Porque é tudo uma consequência da outra, né? Então, se a gente tem uma palavra, uma coisa para passar para os irmãos, a gente consegue, né, trabalhar isso na vida dos outros, né? Então, a gente consegue sentir, um irmão está com um problema, vamos orar por ele, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente tem lá os grupos, né, de WhatsApp, as pessoas pedem oração, as pessoas falam, mas nada, né, é melhor do que se a pessoa estiver com você poder colocar as mãos, orar por ela, falar com ela, entender a dor dela, porque às vezes o online é bom, ele ajuda, só que assim, se a gente for parar e pensar, é bom naquele momento, mas como que a pessoa vai conseguir sentir a presença de Deus ali, né? Às vezes a pessoa ela tá com um problema que ela já não está conseguindo nem buscar Deus. E como que a gente vai poder mostrar para ela online que Deus está com a gente ali, que vamos ajudar ela? A pessoa vai ficar tipo, beleza, orou, foi por isso mesmo, passou, batido e João, foi. Você lembra de ontem? Você falou uma coisa fantástica. Você lembra ontem aquele pastor lá da África? Joás. O Joás. O que ele falou? Ele falou assim, que ele orava e Deus de vez em quando mandava anjos para ele, tá certo? O Demir foi e deu um abraço nele. Ele sentiu a presença do anjo chegando e abraçando ele. O Pedrinho fez uma oração para ele e ele falou, era tudo que eu estava esperando de uma oração. Então, Deus E ele vai ainda usar. falou, né, que foi do começo ao fim da oração. Exatamente. Ele falou, é Deus que está falando. É tudo para mim. Não era o cara, era Deus. E ele sofrendo assim, toda a adversidade possível, né? Tanto é que quando ele chegou lá, a recepção, eles foram metralhados, né? A casa dele foi metralhada. Aí eles entraram na casa dele, ele se escondeu numa dispensinha. A esposa dele, que é medrosa e tudo mais, pegou, fechou com a tramelinha, pegou a Bíblia, botou na frente da portinha e ficou lendo os salmos. E falou, esposa, sai daí, não sei o que. Ela falou, não, meu Deus, aqui, Deus vai nos proteger, não vai nos acontecer nada. Então, como Deus opera na unção e na graça que a gente se torna canal. Né? É isso porque isso não fortalece a fé de quem está recebendo, fortalece a fé de quem está também participando da unção e da graça de Deus. Né? Eu estava varrendo ali fora e Deus começou a falar comigo o seguinte, olha que coisa fantástica. Ele falou, Cleito, sabe por quê que a gente tem que estar forte no Senhor e na nossa fé? Porque a adversidade vai chegar. Você só consegue sobrepor a adversidade se você estiver firme em mim e tiver fé. Porque senão você vai se perder. Sim. E isso assim, né? É uma estratégia do diabo, né? Tentar fazer a gente fugir da igreja. Porque o diabo ele não está atrás de quem está no mundo, ele está atrás da gente, né? Porque ele quer tirar a gente do caminho de Deus, né? Então a gente tem que ficar atento aí, né? Nessa situação, porque a gente pode ter problema. E eu vejo aqui que a comunhão, né, através do sofrimento, é nada mais do que a gente poder calçar o sapato do outro. Né? A gente precisa tentar, de alguma forma, viver e entender aquilo que o outro está sentindo, está passando, para daí conseguir ajudar, de fato. Porque senão fica uma coisa muito vaga. Né?
porque a situação de ficar um longe do outro, né, que a pandemia trouxe, acabou criando essa situação na gente, né? Ah, vamos resolver assim, assim, assado, mas a gente precisa estar junto para a gente poder viver aquilo que Deus tem para a gente, né? Curar as pessoas, ajudar as pessoas, porque sem isso a gente não consegue ter uma plena vida cristã, né? A gente precisa disso para poder ter aquele algo a mais ali, aquela situação, né? Então é importante a comunhão com os irmãos para exatamente isso, para a gente poder estar ajudando eles no sofrimento deles, né? Porque o sofrimento todo mundo tem. Todo mundo tem um momento ali de baixa, vamos dizer assim, que precisa de um abraço. Às vezes não precisa nem de uma palavra, né? Só um abraço sincero, verdadeiro, é o que vai ajudar a trazer a pessoa de volta pro prumo ali, né? E o quarto ponto é a comunhão através das bênçãos espirituais compartilhadas. Então, se a gente está vivendo uma vida com Deus, Deus vai usar a gente. Deus vai usar a gente para curar alguém, para fazer qualquer coisa, né? E é aí que os dons do Espírito Santo vão começar a fluir no nosso meio, né? Então, só tem um dom que é para a gente, né? O resto é tudo para ajudar os outros, para edificar os outros. Então, ou seja, o nós, só para edificar a gente, não é o mais importante. Por isso que cai por terra a situação de você ficar sozinho, congregando, né? Sozinho e deixando de lado a vida em comunhão com os irmãos, né? Então, assim, o Espírito Santo, ele quer se manifestar no nosso meio, né? E a gente tem que dar o devido lugar a ele, né? Amém. Ontem lá, né, até voltando um pouquinho, ele falava que a gente tem que dar o destaque ao Espírito Santo, a gente tem que aceitar a liderança do Espírito Santo, a gente também tem que estar temente, né, ao que ele está dizendo a gente e obedecer, né, porque a obediência do que ele está falando é muito importante. Por isso a gente tem que estar atento ao que ele está dizendo. E quando o Espírito Santo está no nosso meio, a gente dá esse lugar de destaque para ele, as coisas vão começar a fluir, né? Amém. E a gente vai conseguir compartilhar as coisas com os irmãos, mostrar para os irmãos que a gente tem Cristo em nós e que a gente vira um canal, né, de bênção para os irmãos. E aí, um irmão vê uma coisa boa acontecendo com o outro, o que vai acontecer? Todo mundo vai começar a falar, pô, isso é importante. Aí cada um vai buscar. Porque se você está vendo as coisas boas acontecerem com as pessoas, todo mundo vai começar a buscar, né? Eu vejo que é uma corrente, né? Porque acontece com um, acontece com o outro, às vezes numa proporção maior ou menor, mas sempre tem alguma coisa acontecendo, alguém precisa de uma oração aqui, uma oração ali, né? Por exemplo, que a gente sempre tem aqui agora no último quarta-feira ou quinta-feira do mês, que a gente tem um momento de oração, pô, quantos testemunhos, quantas situações que a gente vê aqui de coisas que Deus tem feito na vida de cada um. Amém. E isso vai encorajando todo mundo, né? Então isso faz com que a gente consiga viver, né, aquilo. Nossa, se não aconteceu ainda comigo, mas vai acontecer porque eu estou vendo Deus agir no nosso meio. Amém. Eu estou vendo Deus trabalhar. E Deus não está parado, né? Às vezes a gente que é ansioso demais, quer as coisas para o nosso tempo, mas não é no nosso tempo. A gente tem que sempre pensar que existe o tempo de Deus. Porque Deus, ele muitas vezes ele quer trabalhar a gente, né? Ele não quer simplesmente ele vai te dar aquilo que você quer, lógico, se estiver alinhado com ele, né? Mas ele quer trabalhar você naquilo primeiro, né? Ele não vai te entregar de mão beijada, né? Ah, toma aqui, vai, você quer isso? Então toma. Ele vai primeiro tentar tirar alguma situação, alguma coisa ali que você está relutando, ou ainda você tem alguma coisinha que precisa ser ajustada. Então Deus ele vai te colocar no deserto para te dar a glória depois, né, daquilo que você quer. Então é importante você ter esse sentimento. Não é porque não aconteceu ainda comigo que eu vou desistir de tudo, né? Não posso largar tudo porque estou anos orando por uma situação e não acontece. Estou anos
né, batalhando contra alguma situação, alguma, sei lá, uma doença, alguma dor, alguma coisa, né, e não acontece comigo, eu não vou deixar. Luiz Henrique aqui, né, quantos anos com problema na coluna? Até que um dia Deus agiu, né, mas foi o quê? Foi no tempo dele, não foi no tempo do Luiz Henrique lá com 20 anos, queria ser jogador de futebol, não é verdade? Então, assim, Deus trabalha, Ele vem fazendo as cirurgias dele na nossa vida, tirando o que é ruim, colocando o que precisa, fazendo todas as coisas, até que a gente esteja pronto para receber aquilo dele, né? Então, o que eu queria dizer é que se você está buscando alguma coisa e ainda não alcançou, crê em Deus e espera que vai chegar o seu momento, você vai alcançar. Mas olhe para si mesmo e veja o que você precisa fazer para receber aquilo. Porque Deus quer que você primeiro passe por esse deserto para depois resolver. O povo ficou 40 anos rodando no deserto até que resolveram a vida e começaram a deixar as idolatrias, as situações que eles tinham no Egito para trás. Então, assim, pode demorar, pode ser rápido, mas pode ter essa situação, né? Então, assim, se a gente não está em comunhão, como que a gente vai ver as bênçãos na vida das outras pessoas e na nossa vida? E o principal, né? A gente falou de pedir uma oração ali do sofrimento, né? E depois agradecer, né? A graça alcançada. Porque senão a gente se torna ingrato. Porque a gente vai lá, busca Deus, a gente pede uma oração, a gente alcança o que a gente precisa e depois a gente vai lá e simplesmente descarta, né? Tudo aquilo que aconteceu. Então é importante também o que? A gente ter esse momento de gratidão, agradecer a Deus aquilo que a gente recebeu, né? E a gente tem visto isso muito aqui nas nossas reuniões de oração, né? As pessoas agradecendo as graças que são alcançadas. Amém. Porque é isso que dá um combustível ali para a gente falar, não, Deus está agindo, tá conosco, né? Então é importante a gente ter esse momento. Então, a gente tem que ter comunhão com Deus, com os irmãos, para ajudar eles no sofrimento e depois compartilhar as bênçãos que são alcançadas, né? E eu queria concluir que estar em comunhão não é algo simples, podemos estar chateados, o mundo tenta tirar nosso foco, mas eu creio que se estamos de fato firmados na rocha que é Cristo, nada pode nos separar daquilo que Deus tem para nós. É por isso que, irmãos, que peço sempre que algo que queira te desviar de estar em comunhão, pense mais uma vez. Então, o mundo vai sempre querer colocar alguma situação para você não estar aqui. O mundo sempre vai querer te tirar daqui, porque essa é a estratégia de Deus. Adão e Eva estavam lá em comunhão com Cristo, com Deus, tudo certo. Vem o diabo e fala, ele falou um negócio para você aí que não é bem assim. E a pessoa vai lá e morde a isca. Então, essa é a estratégia desde Gênesis 3, e vai perdurar até o final dos tempos, enquanto ele não for lá jogado no lago de fogo de uma vez por todas, né? Então a gente sempre cai nas armadilhas, então a gente tem que tomar cuidado. E aí uma coisa que Deus me colocou, né? Será que Jesus trocaria um momento de comunhão com os 12 apóstolos ou com quem quer que seja naquele tempo dele por alguma outra coisa que o mundo tivesse a oferecer? Né? Então essa é a pergunta principal. Jesus faria a troca? Jesus deixaria de buscar a Deus? Jesus sempre buscou Deus. Até no último momento dele, ele buscou Deus. Ele falou, por que você está se afastando? Porque ele estava cheio do pecado de todos nós lá. Então assim, Deus não gosta do pecado, mas ele ama o pecador. Então a gente tem que buscar a Deus para a gente
sair um pouco dessa questão e viver aquilo que Deus tem pra gente. E para viver a gente tem que estar aqui. A gente tem que estar junto. Podemos ser bênção na vida das pessoas ou não. E congregar diretamente está ligado a isso, né? Então, ou seja, a gente vai ser bênção quando a gente estiver junto com as pessoas. Estando longe, a gente não vai ser bênção. Muito difícil. A gente pode até conseguir passar uma palavra, uma situação para a pessoa por telefone ou por outra coisa, mas nada vai tirar aquilo que eu falei, de estar junto ali, naquele momento, porque a pessoa vai sentir que realmente Deus está com ela, né? Porque, igual eu falei, às vezes a pessoa está ali achando que Deus não quer ajudar mais ela, que Deus não quer nada com ela e tudo mais, mas isso é uma mentira do diabo, né? O diabo vem colocando as coisas na cabeça dela e ela fica, não, porque isso, porque aquilo, tal, tal. Mas será que realmente é esse o caminho? Será que realmente é isso? Então, tem que buscar, né? E, assim, a gente tem um privilégio, né, na nossa comunidade. A nossa comunidade, ela é reduzida, né? Então, a gente pode exercitar isso muito bem. Amém. Todos conhecem todos, todos têm contato com todos. Então, a gente consegue ajudar, né? De certo modo. Mas também tem que ter a outra parte, querer ser ajudado, né? Esse é um ponto importante. A comunhão traz intimidade. E quanto mais intimidade você tem, mais fácil fica mais liberdade você tem. Até de expor as coisas, né? De expor as coisas. Então, eu acho que isso que é o importante. A comunhão traz isso. Sim. Que eu tinha escrito quase isso aqui. O relacionamento estimula a congregação e faz com que possamos ter comunhão plena com Deus, em conjunto com os irmãos, suportando os irmãos que estão em sofrimento, vivendo as bênçãos de Deus em nossas vidas. Devemos pedir para que o Espírito Santo nos guie nessa caminhada, para que possamos cada vez mais ter relacionamento uns com os outros. Jesus tinha 12 apóstolos com quem mantinha um relacionamento mais próximo. E a gente tem que também ter isso para a gente ter afinidade com as pessoas, né? Que é isso que vai trazer. Então, a gente tem que parar de ter relacionamento só no domingo e no nosso encontro semanal, que não é suficiente para a gente entender a dor do outro, não é suficiente para a gente poder compartilhar tudo que a gente tem vivido no nosso individual. Então, e por fim, uma frase para reflexão: se não estamos vivendo em comunhão, como estamos vivendo a nossa vida cristã? Então, esse que é o ponto aqui. Senão a gente vai ser cristão nominal. Ah, você acredita em Jesus. E fica por isso mesmo. Certo? Então vamos orar. Pai querido, Senhor Deus, Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essas revelações, Senhor. Que nós possamos nos empenhar cada vez mais para buscar a Ti, Senhor. Que nós possamos cada vez mais nos empenhar em estar com os irmãos. Que nós possamos cada vez mais viver aquilo que Deus quer para nós. Que nós possamos ajudar os nossos irmãos, Pai, naquilo que eles precisam, numa oração, num abraço, em qualquer situação, Senhor. Que nós possamos compartilhar cada vez mais as bênçãos alcançadas, para que nós possamos cada vez mais nos fortalecer no Senhor, Pai. Que o Espírito Santo esteja sempre conosco, nos guiando e nos conduzindo, Pai. Que nós possamos estar atentos àquilo que Deus tem para nós, que Deus possa ministrar todos os dias, todo momento de nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos ajude a passar por esses momentos em que o inimigo tenta nos atingir, que o inimigo tenta nos colocar para baixo, nos tirar da comunhão que nós podemos ter com nossos irmãos, Pai. Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie nessas veredas que são os teus caminhos, Pai. O caminho é estreito, mas a recompensa é imensa, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus, né? Fica aqui um pouquinho. Algumas verdades da palavra, a gente não precisa muito ficar pensando muito, né? Com essa clareza hoje, nós precisamos resgatar alguns princípios. Não tem sido fácil? Não, né?
Facebook Nunca é. isso. E aqui está um exemplo, né? Essa casa foi alcançada, começou todo o processo na vida da Má, trabalhando junto com a Ana. E uma coisa que eu estava refletindo, né? Desde quando eu conheci vocês, né? E caminhando aqui com o João, a decisão de estudar, né? Eu sempre comento, né? Que eu já vi muita gente se convertendo. Muitas, gente. São 23 anos, né? Vendo pessoas se convertendo. E uma coisa que ficou espantado, assim, e eu louvo a Deus pela sua vida, porque existem processos que que eu costumo chamar que é uma conversão avassaladora. Ou seja, onde realmente existe um entendimento claro do que é entregar a sua vida para Jesus e começar a frutificar. E isso é o que eu espero em Deus, eu oro todas as vezes, de quando a gente está reunido, e a gente tem que saber que a nossa vida, como o João falou hoje nessa manhã, muito claro, ela tem que se expandir. Ela tem que ser um reflexo indiscutível da presença de Deus. Para que nós possamos, na nossa vida com Cristo em nós, inspirar pessoas para frutificar. E aí, como você falou, né? Vai passando 3, 12, vai passando. Todos nós estamos envolvidos nesse processo. Eu louvo a Deus pela sua vida. Que ele até falou, né, e eu quero abrir, né? Que a gente falou que vai ficar com as crianças e falou assim, não, hoje eu quero ser ministrado por você. E é isso. Quero ouvir o que Deus tem para falar através da sua vida. E o meu desejo é que muitos, não só na questão da pregação, né, porque a gente fica focado na nossa dinâmica, e como você falou, nossa comunidade ela é pequena, mas existe muita coisa para se fazer dentro do corpo, mesmo em uma quantidade reduzida. Eu tenho certeza que nessa manhã, com essa palavra, Deus vai tocar e vai continuar tocando o meu e o seu coração para Deus. E a gente entender tudo isso. Deixar o Espírito Santo fazer frutificar tudo isso. Então que Deus continue te dando graça como tem dado. De ser usado no corpo, aonde for, no seu trabalho, aonde for, dentro da sua casa, que as crianças possam ver isso, que elas se sentirem inspiradas por Deus, da nossa vida ser usada por Ele. Então isso não tem preço. Isso é o reino. Isso é o reino. O reino é isso. Com muitas dificuldades, com as nossas limitações, com os nossos desafios, mas a gente não pode parar de prosseguir. Amém? Amém. Obrigado por sua vida, obrigado por sua casa. Muito obrigado. Amém. 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 Vamos orar, vamos levantar, vamos ficar de pé.